Eu sou o professor Alisson Borges. E eu sou a professora Raíssa Moura. Nós somos estudantes acadêmicos da Universidade Estadual do Ceará, na modalidade UAB Polo Beberibe. E hoje nós estamos aqui para contribuir com você, apaixonado pela geografia, com a temática Consumo e Cultura Globalizada. Com vocês, a professora Raíssa Moura. Nós iremos dar início à nossa aula, né? Eu vou falar um pouco de geografia através desse tema aqui, ó. Consumo e cultura globalizada. O livro a qual o município de Beberibe adota é Expedições Geográficas dos Irmãos Adam. Então, que nós possamos entender um pouco dessa relação, né, de consumo e cultura globalizada, através de um cara que é sensacional. Falar de geografia sem falar dele, a gente não pode. Então, sabe quem é esse cara? Milton Santos. Milton Santos, ele é e foi, né, o pai da geografia. Então, Milton Santos, ele, através dos conceitos, né, de análise e compreensão do espaço, e uma das formas geográficas. Quais são essas formas geográficas? São os aspectos visíveis aos objetos culturais criados pela sociedade humana nos espaços geográficos. E quais são esses espaços geográficos? São as indústrias, as pontes, os viadutos, as estradas, os monumentos, os prédios e etc. Então, Milton Santos, através, né, de suas pesquisas, ele quis analisar e compreender esses espaços. E nessa estreita, né, relação, nós precisamos fazer uma correlação com o quê? Com os períodos históricos e as formas geográficas. Então, resumidamente, eu vou citar alguns períodos, né? Então, entre eles temos o quê? O clássico, né? O período clássico da Grécia. Então, portanto, qual era esse período? Era antes da era cristã, a cultura grega. E a cultura grega, ela inventou quem? Inventou a democracia. E o que é democracia, professora Raíssa? Democracia foi a vez que o povo teve de falar, né? O povo criou o hábito de falar, de ter o poder de decisão. Então, aonde esses assuntos eles eram debatidos? Eles eram debatidos na ágora. A ágora era um espaço onde as pessoas, os filósofos, iam a discutir determinados assuntos. Entre um dos principais assuntos era a política. Um dos principais, que eu posso citar, um dos dois era Sócrates e Aristóteles, né? Eles participavam ativamente dessas discussões, né, que se davam nas ágoras. Então, outro período histórico que eu também posso citar é a Idade Média. Idade Média. O que foi a Idade Média, né? A Idade Média é na Europa Ocidental e as populações, elas se dedicavam, sobretudo, às práticas agrícolas nas terras dos senhores feudais. Quem eram os senhores feudais? Os senhores feudais eram aqueles que detinham grande poder, né? Aqueles que detinham grande quantidade de terra. E a terra era especificamente para quê? Para o consumo e a produção, né? A terra, ela produzia e existia, por exemplo, um sistema de troca, né? Se produzia o arroz e o outro se produzia o feijão e assim ia esse sistema de troca. Então, a agricultura, naquela época, era muito forte nesse sentido. E também temos duas formas geográficas que se destacavam nas paisagens desse período. Qual eram essas duas formas? Eram os castelos dos senhores feudais. Então, os castelos eram grandes monumentos,
para que os senhores feudais, né, quanto mais o castelo era revestido, mais se tinha o poder do senhor feudal. E outro monumento muito importante naquela época eram os mosteiros. Os mosteiros, né, era símbolo de poder, né? A religião era símbolo de poder juntamente com os mosteiros. Então os mosteiros eram revestidos de ouro, né? E toda aquela situação a qual remetia poder. Então esse era o período da Idade Média. Então que vocês possam entender, né, esses dois períodos para que vocês entendam essa correlação do espaço geográfico que Milton quis compreender. Então, vocês ficam agora com o professor Raimundo Alisson. Galera, vamos lá? Na continuidade do que a professora Raíssa já estava falando para vocês, né? Sobre a aula do consumo e a cultura globalizada. Muito importante. Ela nos apresentou Milton Santos, o pai da geografia, nos apresentou o entendimento dele, digamos que as dúvidas dele em relação a querer conhecer o espaço geográfico, né, através da ação do homem sobre o meio, né, a construção da internet, a construção das indústrias, da estrada e por vai, né, toda essa construção. E isso já faz o início, já faz um resquício da questão do consumo, né, na cultura globalizada. E essa questão toda de querer entender que Milton Santos tinha, ele percebeu lá no início de tudo, na Idade Média, que a terra, a agricultura, ela era a ideia de poder naquela época. Ela tinha essa ideia de poder, ela tinha essa ideia de consumo, ela era a centralização de tudo, né? Naquela época era a terra, a agricultura ela era centrada em quase tudo, quase todos esses segmentos, né? E a produção naquela época era uma produção muito versátil, uma produção muito manufatureira, uma produção muito artesanal. Aí o que foi que aconteceu? Veio iniciar-se as revoluções industriais, né? E essas revoluções industriais ficam marcadas, são 3 revoluções, né? A primeira ela fica marcada pela revolução industrial marcada pela chegada da máquina, né? Mas que máquina é essa? Alisson? Para que serve essa máquina? Lembra que eu já falei que a agricultura era o centro de tudo. Lembra que eu falei que a produção era uma produção muito artesanal. Então a chegada da máquina ela veio para aumentar a produtividade. A máquina ela veio para poder melhorar a produção naquela época, em larga escala. Certo? Então chega-se a primeira máquina. Como era esta máquina? Se ela era a máquina que a gente conhece hoje? Não. Ela era uma máquina que ela dependia até de carvão para poder funcionar. Era uma máquina muito hostil mesmo, muito simples ainda naquela época. Era a alta tecnologia daquela época, né? Depois veio a segunda revolução industrial, que ela fica marcada por 2 segmentos. Que segmentos são esses, Alisson? É o segmento do Fordismo e do Toyotismo. O Fordismo, Alisson, como é que se dava esse Fordismo? O que é esse Fordismo? O Fordismo, meu caro colega, amigo geógrafo, ou meu amigo que está aí nesse momento nos assistindo. O Fordismo, ele é o segmento da segunda revolução industrial que ele já pensa na agricultura, numa produção extremamente, como é que eu posso falar? Hierarquizada, uma produção centralizada, uma produção específica. Como assim, Alisson? Se eu, por exemplo, como produtor de um carro, vou dar exemplo do carro porque naquela época o Fordismo ele provém do Henry Ford, que é o dono da Ford. Dono não, o precursor da Ford, o promovedor do início da Ford, né? E naquela época essa produção específica era tipo, no caso, eu que sei produzir o meu carro, para mim produzir o carro eu preciso de várias peças, né? Eu que sei produzir a roda, podemos dizer assim, do carro, o pneu, eu só vou produzir o pneu. Eu não vou produzir o para-brisa, eu não vou produzir nada, tá certo? Aí o que acontece? Essa era a ideia fordista. Cada um só vai produzir aquilo que sabe, certo? Se eu sei produzir o para-brisa, eu só produzo o para-brisa. Se eu produzo o pneu, eu só produzo o pneu. Se eu produzo o banco,
eu só produzo o banco, certo? Eu não sei fazer outra coisa. É só isto, nada mais. E o que é que acontece? Partindo desses princípios, a gente tinha uma questão muito complicada. Por quê? Porque se uma pessoa que produzisse, digamos que o pneu, ele faltasse, ele iria ter prejuízo, o dono iria ter prejuízo na questão da produtividade. Por quê? Porque se eu só eu sei produzir o pneu, se eu faltar, quem poderá me substituir? Quem poderá me substituir, né? E esse segmento da segunda revolução industrial, que é a fordista, ela já pensa no segmento de quê? De armazenar. Vou produzir aqui com esse meu público, com esses meus trabalhadores, de uma questão centralizada, hierarquizada, e eu vou armazenar. Se minha sociedade precisa de 10.000 carros, eu vou produzir 10.100. Por que não guardar 100 carros para uma futura necessidade? Por que não? Né? Então, ele já guardava ali pensando no consumo futuro, né? Diferentemente do toyotismo. O toyotismo ele já pensa de uma forma totalmente diferente, o segmento toyotista. Ele já é uma produção totalmente versátil, uma produção totalmente flexível, é uma produção que não pensa nessa questão especializada demais, muito menos centralizada. Ela já pensa totalmente diferente. Por quê? Porque ela já traz a ideia de que o meu trabalhador ele pode sim saber de várias coisas dentro do marco da produção, certo? Se eu produzo um carro, eu posso muito bem produzir o pneu, eu posso muito bem, eu mesmo como funcionário, eu posso produzir o para-brisa, eu posso muito bem. Por quê? Se por acaso viesse a faltar uns funcionários no decorrer daquele dia, eu não iria ficar no prejuízo, porque eu poderia muito bem suprir a necessidade da demanda para poder fazer aquela determinada produção. Tá certo? Esse é o segmento do toyotismo, perdão. E lá no final a gente tem a ideia de que o fordismo também, o toyotismo, ele não precisava fazer uma produção maior do que a sociedade precisava. Não. Se a minha sociedade ela só precisa, tem necessidade de 10.000 carros, eu não preciso produzir 10.100. Eu só produzo 10.000 carros, que é para suprir a demanda da minha sociedade. Por quê? Porque na mentalidade toyotista, se eu produzisse mais de 10.000 carros, eu estaria guardando um carro que eu não saberia se ia ser vendido. Eu não saberia. Então eu poderia ter prejuízo. Isso vem a questão da ideia do capitalismo, né? Se eu produzo 10.000 carros, eu só vou produzir para aquela sociedade. Eu sei que eu vou ganhar aquele dinheiro daqueles 10.000 carros. Agora, para que produzir 10.100? Eu não sei se eu vou vender esses 100 carros. Posso muito bem não vender, né? E vai ficar lá, vai ficar prejuízo para mim, como produtor. E depois disso tudo, vem a terceira revolução industrial. E o que é isto, Alisson? A terceira revolução industrial, por que ela fica marcada? A terceira revolução industrial fica marcada pela alta tecnologia da época. E que alta tecnologia é essa, senhor Alisson? A alta tecnologia é a presença, por exemplo, do computador, é a presença, por exemplo, da internet. Por quê? Estou falando aqui mais ou menos da década de 70, 80, que é quando a internet veio a chegar, né? Mais ou menos por aí, né? Que é quando a gente já esses resquícios da internet, os resquícios, por quê? Essa alta tecnologia ela veio para também ajudar na questão da produtividade em alta. Mas, Alisson, como é que a alta tecnologia, a internet, ela vem ajudar na produtividade em alta? Hoje, por exemplo, nós temos essa conectividade aqui por intermédio desse vídeo. Por quê? Por conta da internet. Nós estamos aí num momento de pandemia que todos estão trancafiados dentro das suas casas, enquanto não se pode mais ter aulas, enquanto não se pode mais ir ao médico, enquanto não se pode mais se ir a uma santa missa, a um culto, a nada, a gente é presente à tecnologia. A tecnologia que nos faz entrar em contato com a nossa missa, com o nosso culto, com a nossa aula, enfim, com qualquer coisa. A presença da tecnologia nesse momento veio para nos ajudar. E naquela época a tecnologia, embora fosse ainda muito baixa, ela ajudou com que a produtividade acontecesse, né? E a primeira revolução industrial fica marcada lá pela questão da chegada da máquina, mas uma máquina muito hostil, uma máquina ainda a vapor,
depois veio a segunda, que essa máquina ela já ganha a presença da eletricidade, que já vai dos dois segmentos, no Fordismo e no Toyotismo. A terceira revolução industrial fica marcada pelas altas tecnologias, que aí já é a ideia da computação, e por fim nós chegamos à quarta revolução industrial, que esta ainda está todos os dias passando por renovação, que é a chamada Idade da Inteligência, a revolução da inteligência. Por que, Alisson? Porque não é preciso mais somente ter a computação, a alta tecnologia, é preciso ter sim inteligência. Aí você vai se perguntar, Alisson, a inteligência humana? Não somente. É preciso ter a inteligência de tecnologia cada vez mais sofisticado para poder atender a demanda do povo, atender a demanda da sociedade, que a cada dia mais fica à mercê de uma necessidade ainda maior. Como assim, Alisson? Por exemplo, nós estamos vivenciando hoje uma crise de saúde pública, consequentemente também estamos vivenciando uma crise econômica muito grande, tá certo? E esta crise, ela nos traz a questão muito forte de como eu vou conseguir manter a minha economia do meu país? Como é que eu vou conseguir manter a economia do Brasil? Como? Então, a questão da tecnologia, ela já tem isso forte. Ela nos apresenta justamente a questão do uso da tecnologia. Por quê? Porque nesse momento eu preciso vender, tá certo? Aí já começa-se as vendas através do Instagram, já começa as vendas através do Facebook, já começa a fazer aí as publicidades da coisa acontecer, para poder se acontecer as vendas. Não é isso que está acontecendo para poder manter a economia? Então isso já é um resquício da inteligência sofisticada para atender a demanda da época. Ok? E com isso tudo, a gente teve que tanto as cidades como as fábricas, elas cresceram em ritmo acelerado, porque as fábricas elas começaram a produzir de maneira mais acelerada, começaram a abrir novas ideias, novas casas, novas fábricas, né, as filiais, às vezes até mesmo multinacionais, que esses multinacionais são empresas que têm filiais em outros países, né, e começa também a existir o supermercado, hipermercado e o shopping. Que lembra que lá no que a Raíssa falou, a gente tínhamos apenas a agricultura como o templo de consumo, o templo de poder naquela época. Diferentemente agora, depois da Revolução Industrial, porque começa a existir os supermercados. Os armazéns começam a ser, digamos que, substituídos pela presença dos supermercados. Eu como supermercado, eu como hipermercado, eu já vou ter que oferecer para o meu cliente o quê? Eu vou ter que oferecer para ele, dentro do meu supermercado, eu ofereço só no próprio supermercado a padaria, o açougue, o hortifruti, né? Por quê? Porque eu como consumidor não preciso sair daquele determinado espaço para poder comprar tudo isso. Então esses são os famosos novos templos do consumo mundial. E essa cultura globalizada, atualmente, ela se dá por intermédio de quê? Da publicidade, que é responsável pelo grande consumo, é responsável por movimentar a economia brasileira. E esse consumo, ele sendo de maneira inconsciente, ele provoca os grandes impactos ambientais. Os grandes impactos ambientais. O ambiente ele sofre muito, o meio ambiente. Por quê? Porque se eu consumo muito, eu vou afetar o meio ambiente, porque as pessoas de maneira inconsciente, elas vão, com esse lixo, descartar de maneira incorreta e afetar diretamente o meio em que eu mesmo vivo. Bom, pessoal, esse era a minha contribuição, certo? Espero que vocês tenham gostado, para a gente continuar ainda mais amando a geografia. E é isso, tá certo? Um abraço bem gostoso no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser.